Programa de hoje: Cristo, a única esperança. Em muitas partes do mundo, existe um vácuo moral e espiritual. Milhares de pessoas necessitam de propósito para suas vidas, de um ideal que as movam. Existe desassossego. As pessoas anseiam por uma causa, uma bandeira para seguir. Jesus Cristo não nos chama a sermos meros espectadores passivos. A palavra cristão significa, em realidade, partidários de Cristo. Significa que escolhemos a Cristo, que seguimos a Cristo. Quero lhe perguntar: você é cristão? Cristão genuíno? Cristão verdadeiro? Muitos têm uma ideia falsa sobre o que é ser um cristão. Dizem que cristão é quem reza. Sim, os cristãos oram, mas a oração em si não torna ninguém cristão. Outros dizem cristão é aquele que é regido pela regra de ouro, quer dizer, trata os outros como ele mesmo quer ser tratado. Mas apegar-nos à regra de ouro não nos faz cristãos. Alguém pode ser sincero, mas isso não o faz cristão. Alguns creem que o cristão é quem cumpre os 10 mandamentos. Todo o mundo tem quebrado os mandamentos. A Bíblia diz que aquele que violar um só mandamento se faz culpável por toda a lei. Assim sendo, temos quebrado todos os 10 mandamentos, e isso a Bíblia chama de pecado. Há quem diga que cristão é aquele que vai à igreja. Mas ir à igreja não o converte em cristão. Eu me refiro a uma relação real, genuína, profunda e pessoal com Cristo. Você tem essa relação? O que é um cristão? Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Segundo, essa escolha tem produzido uma mudança na sua vida. E terceiro, tem aceitado um desafio. A seguir, quero destacar estes 3 aspectos. Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Através de toda a Bíblia, somos chamados a escolher. No Jardim do Éden, Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Rebelaram-se contra Deus. Decidiram tratar de construir o seu mundo sem Deus e cometeram um erro terrível e trágico. Os nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus. Os seus filhos Caim e Abel herdaram os resultados da sua desobediência. E esses resultados têm se estendido para você e para mim. Todos somos capazes de pecar e todos pecamos. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Ele disse que só poucos estão no caminho que conduz ao céu, porque a grande maioria vai pelo caminho largo que leva ao julgamento, à destruição e ao inferno. Em que caminho você se encontra? O que você faz a respeito de Cristo, da sua cruz e da sua ressurreição, isso é o que conta. Se perante a cruz entramos pela porta estreita e dizemos: sim, Senhor, eu creio, me aparto dos meus pecados, estou disposto a mudar de vida, então estamos tomando o caminho pela senda estreita, que pode ser rochosa, áspera e difícil, mas ao fim do caminho se acha o céu. Nesse caminho, Deus vai nos proporcionar novos recursos, novo poder, novo gozo e novo amor. Segundo, cristão é a pessoa em cuja vida se tem produzido uma mudança. Quem realiza isso é o Espírito Santo. No momento em que você recebe a Cristo, o Espírito de Deus entra e mora no seu coração. Em 2 Coríntios lemos: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É Cristo que faz isso. Ele realiza este ato na sua vida. E eu pergunto, é essa mudança que tem sido produzida em sua vida? As pessoas são transformadas mediante uma mudança de sua mente. Você atua segundo o que você crê. Deixar de ser uma pessoa derrotada com os olhos fixos nos seus problemas depende de que a sua mente mude. Por isso, eu peço que você mude a sua mente a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Siga-o, e então achará a paz e a satisfação que só Ele dá. Cristo pode encarregar-se dos problemas que temos a respeito do sexo e das relações interpessoais, desde que o permitamos. Terceiro, cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, temos que negar o eu, as nossas ambições egoístas, os nossos prazeres pessoais e pecaminosos, e logo temos que nos virar e tomarmos a nossa cruz. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que quando você regressar à sua escola, à sua vizinhança, ao seu trabalho e contar que recebeu a Cristo, provavelmente vão rir de você. Talvez vão fazer piada. Talvez os seus colegas e amigos nem queiram mais se relacionar com você. Você vai ter que pagar um preço. Muitos que seguiram a Jesus se apartaram dele quando ele lhes falou acerca da morte. Não compreenderam o sentido profundo de sua morte e ressurreição, que esta era a única esperança de que os seus pecados fossem perdoados e eles pudessem entrar no céu. Cristo é a única esperança que temos nesta vida ou na vida eterna. Mas Jesus ensinou que há 2 caminhos, e você tem que decidir qual deles tomará. Há 2 senhores, e você tem que eleger a qual deles servirá. Há 2 destinos, o céu e o inferno. Você tem que escolher. Deus não escolhe por nós. Ele deu o seu Filho que oferece perdoar os nossos pecados e quer nos dar vida eterna. Ajuda-nos a tomar a decisão, enviando o seu Espírito Santo para nos convencer. Mas, no fim das contas, a decisão é nossa. Deus nos dotou de livre arbítrio. Podemos decidir querer ou não querer. O que você quer? Esta é a decisão que devemos tomar. Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao qual disse Jesus, tu estás certo, Pedro. Alguns têm receio da decisão por não estarem seguros de que alguém pode demonstrar a existência de Deus. Ninguém pode demonstrá-lo. Não podemos ir a um laboratório científico e dizer, aqui está Deus numa proveta. A Deus aceitamos por fé. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Ele criou o mundo. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Ele tem dito, eu, o Senhor, não mudo. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Ama a você, se interessa por você. Tem contados até os fios de cabelo da sua cabeça. Ama você com amor eterno. E Ele deseja perdoar você, penetrar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho e em todas as relações para ajudar você. Algumas pessoas fazem perguntas sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Jó disse, guardei as palavras da sua boca mais do que minha comida. Diz a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a Bíblia. Eu não entendo tudo o que ela diz, mas por fé aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Cada vez que a leio, a Bíblia me fala da parte de Deus.
Recordo a noite em que entreguei a minha vida a Cristo. Foi uma reunião evangelística. Aceitei levantar-me e ir até a frente, porque ardentemente desejava a Cristo. Sabia que realmente não o conhecia de perto, que não tinha uma relação pessoal com Jesus. Naquela noite, antes de conciliar o sono, ajoelhei-me junto à minha cama e disse: ó Deus, não sei muito sobre o passo que tomei nesta noite. Na verdade, não sei muito sobre ti. Mas pelo pouco que sei, te rogo que me mudes, que me transformes numa nova pessoa. Bem, a partir daquela noite, eu passei a ser diferente. Deus tinha tomado a minha vida e começou a manifestar-se nela de uma maneira maravilhosa. Alguns rejeitam a Cristo por causa da própria igreja. Dizem: a igreja está cheia de hipócritas. Mas hipócritas existem em todos os campos da vida. A igreja é para pecadores salvos pela graça de Deus. Por meu próprio poder, não sou digno de pertencer ao corpo de Cristo. Mas foi Cristo mesmo que fundou a igreja, cujo propósito é glorificar a Deus. Porém, eu creio que a razão principal pela qual as pessoas recusam vir a Cristo é que elas não querem pagar o preço. Cristo não aceita falta de compromisso, não faz concessões. Ou você vem mediante o arrependimento e a fé, ou você não vem. Cristo disse: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Imagine que você chega a ser dono da riqueza do mundo inteiro e perde a sua alma. Valeria a pena? Claro que não, porque a sua alma é a parte do seu ser que viverá para sempre. A decisão que você toma a respeito de Cristo determina o destino eterno da sua alma. Alguns deixam esta decisão para mais tarde, mas a Bíblia diz: eis aqui agora é o tempo aceitável. Eis aqui agora é o tempo da salvação. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, o que você deve fazer? Você tem que estar disposto a dizer: Deus, sou um pecador. Isto é arrependimento. Tem que estar disposto a deixar o pecado. E logo, por fé, entregar a sua vida a Cristo e, de agora em diante, dar-lhe o primeiro lugar. Esta foi uma apresentação do projeto Minha Esperança.